Pessoal, boa noite. Após estar com minha filha hoje pela manhã, ajudando a resolver essa questão que está aí nessa folha de papel, eu resolvi falar um pouquinho sobre isso. É uma questão de matemática, é uma questão de regra de 3 simples, né? Aparentemente é uma questão de regra de 3 simples, mas é uma questão que entra multiplicação, pensamento multiplicativo, né? E o que me chamou a atenção não é a dificuldade da questão, né? A dificuldade da questão, a complexidade depende do nível do conhecimento matemático, do pensamento matemático que alguém tenha, né? Mas para a criança aqui, realmente me surpreendeu a maneira que ela resolveu, a maneira que ela pensou, ou a maneira que eu esperava que ela resolvesse e a maneira pela qual ela resolveu. As duas coisas me chamou a atenção. Ela conseguiu fazer do jeito que eu esperava e foi um pouco mais além e me surpreendeu. Por isso que eu resolvi postar, fazer um vídeo dessa questão que está, né, no YouTube para que vocês possam acompanhar, certo? Veja só, se 3 maçãs custam R$2, então 12 maçãs custará quanto? Essa foi a pergunta. E aí eu falei, minha filha, pensa um pouquinho, como é que você faria? Então ela fez dessa forma. Ela agrupou o número 3 e disse que 3 maçãs custam R$2. Fez desse jeito. E colocou mais um 3 e disse que custa 2. Eu fui observando. Colocou mais um 3 aqui, custa 2. Colocou mais um 3 aqui, custa 2 e parou. E eu falei, então, minha filha, qual é a resposta? Ela disse, poxa, a resposta é 8. Por que, minha filha? Ela veio aqui do lado esquerdo e disse, olha, eu tenho um grupo de 4, número 3. Então eu tenho um grupo de 4. E veio aqui e escreveu 4 vezes 2, que é igual a 8. Ela justificou a resposta dela, dizendo que 4 vezes 2 é igual a 8. Eu disse, mas minha filha, me explica isso direito. Ela, então, disse que é porque ela tem 4 grupos, ou 4 números 3 agrupados aqui, né? E que ela pegou esse 4 aqui e multiplicou por 2. Pensem para vocês verem, analisem, reflitam, né, na resposta da criança, como a criança pensa, né? É uma questão do 4º ano, né, do ensino fundamental 1, e ela conseguiu pensar do jeito que eu imaginei, que a criança tem essa tendência de organizar o pensamento da forma dela, do jeito dela, né? Ela está bem relacionada com o lúdico. Então eu esperava que ela fosse fazer só isso aqui, mas ela conseguiu fazer um pouco além, um pouco mais, né? Conseguindo agrupar, né? Pensou que esse aqui é um agrupamento de 4 números 3, e com esse agrupamento de 4 números 3, ela pegou 4, multiplicou pelo valor 2, que deu 8, e respondeu como 8, né? Que é a resposta correta. Bom, eu sei que alguns de vocês devem estar perguntando, mas onde você quer chegar com isso, né? Olha só, eu não vou discutir aqui o pensamento da criança, que isso aqui é uma discussão longa, né? Como a criança pensa, existem muitos estudos acerca disso, mas é uma lição para nós professores, para vocês pais, né? Em respeitar a maneira que a criança pensa, respeitar a escrita da criança. Ela nos surpreende, as crianças nos surpreendem muitas vezes, né? E
é muito importante você deixar livre a maneira dela pensar. Não faça logo o exercício para a criança, deixa a criança pensar, deixa a criança fazer. E se você puder ir ajudando, vá perguntando, né? Transforme a sua ajuda em perguntas: por quê, por quê, por quê? E ela vai chegar na resposta. De alguma maneira ela vai chegar na resposta. Elas nos surpreendem. Às vezes nós esperamos muito menos e elas nos dão muito mais do que nós esperamos. E principalmente nessa época de pandemia, não sabemos quando isso vai acabar, né? É importantíssimo que sejamos próximos delas e possamos ter esse cuidado de analisar, né, como elas pensam, como elas escrevem os números, o que elas pensam sobre os números, né? Elas já sabem alguma coisa, toda criança já sabe alguma coisa, né? Elas aprendem com a família, elas aprendem com os colegas, aprendem com o professor, elas observam. E é interessante que mesmo depois da pandemia, que nos debruçamos em ajudá-las, em estar com elas. Gaste um tempo, nem que seja 10 minutos por dia, é o tempo que você tiver. Pare um pouquinho, dê uma atenção às suas crianças, seus filhos, e as acompanhe, ajude, né? Porque elas têm muito a nos ensinar, certo? Meu muito obrigado a todos. E se você gostou do vídeo aí, dê um clique, compartilhe, né? Fale para outras pessoas. Nós estamos aí para compartilharmos boas informações. Meu muito obrigado.